alguém para chamar de mãe, que foi madrasta, alguma condição nesse sentido, pode estar na condição da energia da maternidade. Não, a energia da maternidade, ela vai muito além, ah, do ato de gerar uma criança. A energia da maternidade, oi Rafa! A energia da maternidade, ela vai muito além do processo de gerar uma criança, vai do seu processo de você sentir a maternidade junto com você. Uma das grandes dinâmicas que nós podemos observar, essa dinâmica da maternidade, antes mesmo de você gerar uma criança, você tem sonhos, você sente a presença. É como se o seu corpo, de alguma maneira, se preparasse para que você pudesse falar mais disso, né? Você começa a conviver com pessoas que estão no processo de gestação. É como se é aquela situação, você não falava de gravidez, de repente, quando você fala que pensa em ser mãe, todo mundo ao redor parece que está grávido, né? Mesma coisa a questão do carro, quando você fala, nossa, eu queria comprar um carro X, eu quase não vejo esse carro, e de repente, por onde você vai, todos estão com aquele carro, né? Então é como se você tivesse atraindo literalmente essa energia da maternidade. Então é uma energia cheia de graça. É uma energia cheia de graça e ao mesmo tempo cheia de desafios. Porque muitas vezes nós, enquanto mães, queremos fazer tudo pelos filhos, né? Nós, enquanto mãe, e assim, eu vejo muitas vezes que os filhos nem sempre são aqueles que eu gerei, né? Mas as pessoas às quais fazem os cursos, fazem as mentorias, são as pessoas às quais você se sente, são os clientes, são as pessoas às quais de alguma maneira você se sente responsável por eles, mas o responsável não é o responsável pela condição da pessoa, mas é o responsável para auxiliar que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. E, e aí a pergunta que eu faço, quem somos nós no contexto, né? Quem somos nós na ordem do dia, no momento, para falar que a gente pode ou não pode decidir por alguém? Quem somos nós na ordem do dia para falar que eu sei o que é melhor, ou eu não sei o que é melhor para o outro? Porque muitas vezes a gente precisa passar, a pessoa precisa passar por determinada situação. Porque às vezes o processo dela de crescimento está muito relacionado com o passar de fase. E qual fase a pessoa precisa passar? Qual fase, qual etapa da vida a pessoa precisa passar que ela ainda não passou, que ela ainda não ressignificou? E muitas vezes a gente acha assim, não, poderia ter um pouquinho coisa diferente, poderia ser algo bem melhor, né? Mas o que eu posso fazer, né? E muitas vezes, fecha até a boca, né? E muitas vezes nós, na condição de mãe, precisamos orientar, precisamos conduzir, mas a gente pode fazer pela pessoa, a gente pode fazer pelo filho, né? Muitas vezes eu, enquanto mãe, na intenção de auxiliar o filho, eu falo assim, ô meu amor, você não tá dando conta, coitadinho, né? Coitado, meu filho, não dá conta de fazer isso. Coitado, meu filho, não consegue assumir as responsabilidades da casa. Eu vou lá e vou fazer, organizar a casa para ele. Coitado, meu filho não consegue se posicionar com a esposa. Coitada da minha filha, não consegue se posicionar com o esposo. Eu vou lá fazer por ele. Uma coisa, quem já teve essa vontade de ir lá e fazer as coisas pelo filho? Quem já teve essa vontade de ir lá e resolver o problema do outro? Mas se você fizer isso e se você chamar a pessoa de coitado, é como se você pudesse reforçar dentro da pessoa a condição que ela é desprovida de capacidade, ela é desprovida de sorte, ela é como se ela não tivesse a competência para atingir determinada situação. E você tira
da pessoa o direito dela aprender, você tira da pessoa o direito dela se desenvolver. Nem sempre as coisas saem como a gente gostaria, mas você estava pelo menos fazendo o seu melhor. Você estava naquele momento realmente tentando praticar o melhor que você tem aí dentro. Hoje mesmo o atraso foi a gente sempre fala de contratempo e fala dos contratempos de maneira como se fossem problemas. Não, encontrei uma pessoa que eu amo muito, sem hora marcada, simplesmente estava me dirigindo para fazer a live e encontrei meu filhadinho, não tinha como não parar e não dar uns beijos nele. E aí não teve como. Eu só dar um beijinho nele e vim embora. Ele queria mais 10, 15 minutos junto, e foram os 10, 15 minutos responsáveis pelo atraso aqui. Contratempos. São contratempos, eu peço perdão pelo atraso, mas assim não tinha como. Tentei vê-lo no final de semana, mas não consegui. Mas sabe, é aquele amor que conforta o nosso coração. E muitas vezes na vida, a gente precisa fazer essas questões, essas escolhas. E nem sempre essas escolhas vão agradar a todos. Mas é como se no seu coração precisasse ter uma paz, no seu coração precisasse ter um silêncio que você está fazendo a coisa certa. Eu me preparando para essa live de hoje, né? E o que a gente encontra são vários os artigos, vários os materiais falando dessa questão da maternidade, o quanto que a maternidade é algo que nos suga. Tudo, 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 se você for ver, se você for realmente analisar o que você quer, vai comprometer o seu tempo, vai comprometer a sua hora, vai comprometer as suas escolhas. Tudo, tudo. Não tem como a gente falar que até mesmo para você comprometer com a sua saúde, você precisa se dedicar com a sua saúde. Para você se comprometer com o casamento, você precisa. Gente, assista aquele filme Matremilhas, por gentileza. Aquele filme fala sobre psicologia positiva. A psicologia positiva, ela fala, para cada ação negativa, você precisa realizar 5 ações positivas para compensar a ação negativa que você realizou. Então, aquele matremilhas você pode utilizar no seu relacionamento conjugal, você pode utilizar no seu relacionamento com seus filhos, junto com a sua equipe, junto com as pessoas às quais você está junto. É como se você não fosse um processo de compensação, mas você deixar claro para a pessoa a sua real intenção. Deixar claro para a pessoa que a sua intenção não é encher o saco ou controlar a vida dela, não. A sua intenção é que vocês estejam em harmonia, que vocês estejam bem, que vocês estejam os dois caminhando junto para uma mesma direção. E a questão do relacionamento, se você quer ter êxito no seu relacionamento, você precisa ter comprometimento. Se você quer ter êxito na educação dos seus filhos, você precisa ter comprometimento. Então, o que você for fazer na sua vida, não tem como você não se comprometer. Não existe esse passe de mágica, não existe esse processo. Existe um comportamento, existe uma ação, existe uma entrega da sua parte que precisa ser feita. Só que essa nossa entrega, essa nossa dedicação, a gente também precisa colocar isso numa balança. E como seria essa balança? Porque senão é como se eu tivesse sempre na falta só de fazer, e eu nunca tivesse pronto ao ponto de cobrar a contrapartida. Entende? Então, é como se eu precisasse praticar a lei do equilíbrio, do dar e receber. Então, eu faço, mas eu gostaria de receber isso de volta. Nós temos os 7 hábitos das famílias felizes, que fala o jogo do ganha-ganha, né? Então, o jogo do ganha-ganha, voltando para o Matremilhas, eu ganho, você ganha. Eu ganho e você ganha. Então, a nossa relação, ela deve ser, sejam bem-vindos, a nossa relação
Se o assunto está fazendo sentido, gente, vai apertando o coraçãozinho, vai mandando um aviãozinho para as pessoas das quais você gosta, que essa live hoje vai ser bem reduzida e bem intensa, para que a gente possa entender. Quando essa questão da relação com a bendita da mãe, com a relação com a maternidade e a relação com a mãe. Então, quando eu, Loise, estou agressiva, quando eu, Loise, estou irritada, quando eu, Loise, estou extremamente é, objetiva, sabe? Quando assim, o tempo todo, quando eu estou trabalhando é importante, mas quando eu estou o tempo todo dessa maneira, modo automático, muitas vezes eu estou em desequilíbrio com a energia feminina, eu estou em desequilíbrio não com o meu ato de maternidade, mas às vezes a minha criança está em desequilíbrio com a maternidade. Então, com o que eu tive lá atrás, é como se fosse muita exigência, muita autocobrança, muita autocrítica. Então, é nessas horas que a gente precisa fazer alguns acordos para que, com esses acordos estabelecidos, a gente consiga cumprir metas, né? Como cumprir horário, buscar, de levar, responsabilidades diárias. Então, assim, e a grande dinâmica da gente conseguir sobreviver nessa condição dessa maternidade. E observar que a maternidade, ela não é algo que foi imposta. Você teve a oportunidade de tirar fora. Você teve a oportunidade de não se envolver com esse homem. E se foi o abuso, eu não sou a favor de aborto, não. Mas existem meios de você evitar. Eu não sou a favor do aborto, eu já vi muito nos atendimentos os problemas que os abortos causaram na vida das pessoas. Entendeu? Mas se você escolheu, a intenção é, se você escolheu a maternidade, se você escolheu ser mãe, indiferente do que aconteceu, o que te impede de fazer isso da melhor maneira? O que te impede de fazer isso de uma forma que o coração esteja centrado no que você está fazendo? Um dos grandes traumas que a gente recebe na nossa primeira infância, muitas vezes a gente recebe cuidados, mas os cuidados que a gente recebe são cuidados onde você não sente segurança. São cuidados que eu estou cuidando de você porque se não for eu, ninguém vai fazer isso. Eu estou fazendo para você para que amanhã, quando você estiver grande, você possa retribuir para mim. Eu quero, eu estou educando você, mas assim, a minha vontade é de sumir. A minha vontade é pegar o primeiro ônibus e partir. E partir para onde? Não sei. Mas aqui eu não quero mais ficar. É como se o ambiente que você está sendo educado fosse um ambiente totalmente inseguro. É como se fosse um ambiente totalmente instável, um ambiente onde você não tem segurança do que será o dia de amanhã. É diferente de estar tudo bem e amanhã ter uma catástrofe. É diferente, está tudo bem e amanhã acontecer um acidente. Mas é estranho quando você, todos os dias, você não tem a certeza o quanto que a pessoa está fazendo por você. É por amor ou por obrigação? E quando você recebe esses tipos de tratamentos na sua primeira infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, como você vai retribuir com esses cuidadores que você recebeu na primeira infância, percebe? Então, por que eu estou falando isso? Às vezes você tem a oportunidade de ressignificar, dar o pulo do gato e fazer isso de maneira diferente. Para quem mandar um print, um oi, tirar um print desse material aqui, eu posso estar mandando para você a meditação para equilibrar o masculino e feminino, onde a ideia é você trazer paz funcionais para o seu coração. Quando você traz paz funcionais para o seu coração, é como se você pudesse entender que tudo que aconteceu foi o que tinha que acontecer, mas não cabe a você o julgamento, não cabe você o questionar, não cabe você o criticar. É como se eu pudesse
fechar uma porta e com essa porta fechada olhar para minha oportunidade do presente, né? Então eu listei aqui umas situações que falam nessa questão dos desafios da maternidade. Te dar o braço, muitas vezes a gente tem que dar o braço a torcer. Muitas vezes a gente tem que muitas vezes a gente tem que permitir que o outro aprenda, permitir que o outro faça, mesmo que a gente sabe que tem outros meios para que isso aconteça. Só que o desenvolvimento da pessoa precisa precisa passar por estágios. E quando a gente está nessa condição de maternidade, é como se a gente precisasse aceitar a competência do outro, acreditar que o outro pode fazer diferente. A gente tem medo do futuro também, essa questão da maternidade. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Coloca uma pergunta na sua vida. Você foi criado, você foi educado. Às vezes não foram com as pessoas às quais você gostaria, mas o melhor, de alguma maneira, aconteceu na sua vida. E o que impede que isso aconteça com seus filhos? E nessa semana, muitas vezes a gente na condição de mãe, nossa empatia é muito maior, né? A nossa empatia quando a gente vê uma condição de uma outra mãe que está passando por uma situação onde está com um filho doente, onde o filho com menos de 5 anos vai a óbito com problema de saúde. A gente se coloca no lugar daquela outra mãe, mas não com a intenção de pegar a dor dela, mas imagina se fosse comigo, será que eu teria estrutura para suportar uma perda como essa? Então é como se são todos recursos que nós enquanto maternidades somos trabalhados. Nós enquanto nesse ciclo de maternidade a gente consegue olhar para as pessoas com mais tolerância. Quando era mais nova, né? Tudo a gente fala assim, eu sei fazer, eu sei acontecer, meus filhos não vão fazer isso. E aí, de repente, você faz tudo que você falava que não ia fazer. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? E aí nós entramos naquele desespero. Naquele desespero, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou fazendo a coisa certa? Então, quando você entrar nesses questionamentos, gentilmente, amorosamente, faça a seguinte pergunta para você. Quem entra não entra nesses desafios, né? Faça a seguinte pergunta. A minha ação pode não ter sido saudável, mas eu tinha uma intenção positiva. Luiz, de boa intenção, o inferno tá cheio, tudo bem. Eu sei disso. Mas se você não ter uma justificativa pela sua ação, né? Não ter uma justificativa pela sua ação, aí sim você não vai conseguir mudar o seu comportamento. Para que você mude o seu comportamento, para que você mude a sua maneira de agir, você precisa ser mais gentil com você. Porque se toda e qualquer ação que você toma, toda e qualquer ação que você realiza, você está sempre se condenando, você está sempre se punindo e nunca é bom o suficiente, normalmente, se nunca se sentir bom o suficiente, é porque você também está fazendo essa cobrança com a sua mãe, cobrança com o que lhe faltou na sua maternidade, cobrança das exigências às quais você passou. E até onde vai isso, percebe? Nesses 15 dias, nós estamos fazendo postagens de mudança de ciclo, nós estamos fazendo as postagens de crescimento, de desenvolvimento, o quanto que precisa fazer um processo de desabrochar das flores, mas para que esse desabrochar de flores aconteça, para que todas aquelas mulheres que estão cinzas, de repente, gerações, né? Sétima geração, sexta geração, quinta geração, todas aquelas gerações cinzas e de repente todas as gerações cinzas, de repente na sua geração as coisas mudam. Mas para a mudança acontecer, você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar as suas ações e você precisa entender que a sua hora é agora.
E se você entende que a sua hora é agora, não tem tempo, não tem momento. É como se você pudesse literalmente parar e respirar e pedir para Deus misericórdia divina, pedir para Deus uma orientação, pedir para que Deus direcione você, para que você possa ter recursos para assim você conseguir concluir a sua maternidade, a qual você tanto sonha, a qual você tanto espera. Mas olhe para a sua maternidade como um presente de Deus e não como uma obrigação. Olhe para os seus amados filhos como uma oportunidade de desenvolvimento. Quando eles ficam doentes, quando eles ficam irritados, quando eles ficam estressados, muitas vezes eu estou atendendo uma pessoa que ela passou muita dificuldade com a mãe dela. Ela passou muita dificuldade, sim, Elis. Deus na frente, muita dificuldade com a mãe. E normalmente quando a gente passa muitos desafios com a nossa mãe, a nossa genitora, a gente desenvolve doença autoimune. Ela não desenvolveu, mas as filhas desenvolveram. E eu conversando com ela, falei assim, você tá vendo como Deus é bom? Se esse problema de autoimune tivesse sido com você, você ia parar e tratar ela? Não. Mas como é com as suas filhas, o que, que você vai fazer? O que você está fazendo? Eu estou procurando a melhor resposta, a melhor solução. E eu falei para ela, e se um dos processos de cura para essa sua questão de autoimune esteja relacionado, você aceitar o que a sua mãe deu para você foi o melhor que ela tinha e você tem a capacidade de fazer diferente para suas filhas. Aí ela, faz sentido no meu coração. Então, se faz sentido no seu coração, pega esse código, pega essa ficha e que você possa realmente utilizar tudo isso a seu favor. Vamos mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas ações para que a gente possa ter resultados de maneira diferente. Eu espero que essa energia da maternidade se faça presente na tua vida. Eu espero que você consiga entender um pouco mais esse mundo de energia. Eu te convido a conhecer as técnicas de Pranic Healing. Eu te convido a realizar o curso no dia 26, 27 e 28 de maio na cidade de Lucas do Rio Verde. É um curso presencial que faz uma transformação significativa na sua vida. Você aprende a tratar as pessoas energeticamente, você aprende a se tratar e você começa a desenvolver uma autoconfiança para que você possa se auxiliar e auxiliar as pessoas próximas de você. Às vezes o nosso processo, muitas vezes não é fazer mais, mas o nosso processo muitas vezes é aprender a se posicionar. A se posicionar no sentido tipo, eu estou no caminho, mas eu preciso de ajuda. Vocês sabiam que as constelações, elas falam que quando o filho está dando muito trabalho, muito problema, ele está pedindo para que a mãe entregue ele para o pai? Como assim, Luiz? Muitas vezes nós, mães super protetoras, super controladoras, a gente sofre, gente. A gente sofre porque a gente quer fazer tanto. É como se a gente gostaria de colocar essas crianças dentro de um Tônia, a Beatriz, a gente precisa ser realmente luz para os nossos filhos, mas como a gente ser luz sem fazer por eles, né? Porque a nossa vontade é fazer tudo por eles para que, muitas vezes, nos colocar no lugar deles, dos desafios, para que eles possam permanecer aqui. Então, é como se precisássemos desenvolver dentro de nós essa capacidade de confiar no pai que a gente escolheu para ser o genitor daquela criança. E é um desafio que eu vejo em muitas mulheres controladoras, que elas querem fazer tudo. E o filho, bendito do filho, vocês não têm noção. O que eles fazem? Eles provocam a mãe ao ponto de ficar irritados, de ficar nervosos, para que ela fale assim, vá falar com teu pai, ou entre em contato com o pai. Por favor, olhe para o seu filho. Por favor, me ajude na educação desse menino. Me ajude na educação dessa menina, porque eu tô com medo de
sucumbir, eu tô com medo de não dar certo, eu tô com medo de errar na educação dessa criança. Você pode, por gentileza, me ajudar? Então, a criança, ela entra num processo de rebeldia tão grande com a mãe, e é uma rebeldia inconsciente, porque aí a mãe olha assim: "Mas eu estou fazendo tudo por você. Eu estou fazendo tudo por você, para você, abre mão de um monte de coisa para ficar com você", e você fica nessa rebeldia, e aí de repente a criança encontra o pai. É um minuto que ela fica com o pai, muda, fica bonzinho. Um final de semana que fica com o pai, volta feliz. E aí, muitas vezes, eu, enquanto mãe, me pergunto aonde eu estou errando. Aonde eu estou errando. Gente, eu vi um post essa semana, eu até postei ontem, da coreana. Eu tenho medo de perguntar para Deus aonde ele está errando, ele me mandar uma apresentação de PowerPoint com vários os erros que eu estou cometendo, porque não pode um negócio desse. Então, assim, às vezes, e vem muito a calhar com essa sensação de maternidade, né? Tem muito a calhar com essa sensação de maternidade que a gente quer, e muitas vezes o nosso erro está relacionado com o fazer demais, né? Nosso erro está em fazer demais, nosso erro está de tentar nos colocar totalmente no lugar dessa criança e saber, é como se fosse uma chave que a gente precisasse mudar aqui dentro, onde eu falasse da seguinte maneira: eu acredito que o melhor nós estamos fazendo. É um processo de construção. É como se eu precisasse saber do quanto que eu estou trabalhando, o quanto que Deus está provendo também, o quanto que Deus está intercedindo, está intervindo nesse lar, está intervindo nessa casa, está intervindo na educação desses filhos. Preste atenção nas adversidades às quais você passou. Preste atenção nas adversidades que os seus filhos estão passando. Preste atenção dos recursos que você tinha quando você foi educado, e presta atenção nos recursos aos quais você está tendo na educação dos seus filhos. E confie que tem, assim, você teve oportunidade de ir para caminhos tortos. Todos nós tivemos. Todos nós tivemos a oportunidade de ir para caminhos tortos. Mas o que aconteceu na sua vida que você escolheu o caminho certo? Essa semana também eu escutei que várias falaram que não foram para o caminho errado, porque sabiam da dor que iam causar no coração da mãe. Tá vendo? Que coisa mais boa, que coisa mais maravilhosa é essa energia da maternidade, desde que você olha com essa responsabilidade e com essa amorosidade. Então, de verdade, eu espero que você possa pegar toda essa energia de amor, essa energia de gratidão e aproveitar essa oportunidade. Às vezes é muito bom, eu acompanho o Insta aqui, Razões para Acreditar, é lindo e horrível. Eles postam um monte de situações, fazem vaquinhas para recolher dinheiro para ajudar as pessoas, mas ali eles mostram várias pessoas que estão realmente passando por condições subhumanas. Às vezes é bacana a gente ir visitar um centro de câncer para levar um pouco de esperança para aquelas crianças que estão ali naquelas condições, e você vê o esforço, a dedicação da família ali. Às vezes é importante você dedicar um pouco do seu tempo para conhecer outras realidades, e quando você conhece outras realidades é como se você falasse: tem conserto. E essa, que seja uma fagulha de esperança, que essa live possa realmente acrescentar na sua vida, que você possa ter essa esperança que você está no caminho certo, que você possa ter esperança que você está fazendo o melhor que você pode, e o melhor, muitas vezes, sim, é o que é necessário.
Nem todas as pessoas precisam de todos os recursos, mas você tem os recursos certos para aquela criança. E se você não tem todos os recursos certos, na hora certa ela vai procurar uma terapia, vai procurar uma ajuda. Lembre-se que você tem a oportunidade de agradecer pelo dom da vida. Um grande beijo e fiquem bem. Tchau.